1 Jó, do 6 ao 21. Jó capítulo 1, do 6 ao 21. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: da onde vens? Satanás, respondendo ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, correto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem, e a obra de tuas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaste na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quantos tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as tuas mãos. E Satanás saiu da presença de Deus. Pode se assentar. Irmãos, quando o louvor começou a cantar essa última música, esse último louvor, Deus já mudou toda a mensagem. Deus, como nós cantamos aqui, não há nada melhor, não há nada que o amor de Deus. Não existe nada nessa vida que o amor de Deus. Mas da mesma maneira que nós cantamos este louvor, nós poderíamos estar cantando: nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, porque ali a declaração foi de Deus para nós. Foi de Deus para nós. Mas quando nós declaramos, sem parar, durante 40 minutos, que nós amamos Ele. Mas eu fico muito feliz que existia um homem chamado Jó. Um homem íntegro, correto, que se desviava do mal. Íntegro, correto, e se desviava do mal. Correto porque ele era íntegro e ele tinha uma maneira de se desviar do mal. Ele não tinha altos e baixos. Ele amava Deus. Ele vivia Deus. Ele respirava Deus. E ele era correto a Deus. Não tinha para a direita nem para a esquerda. Ele era reto, diz a palavra. Mas um dia, o Senhor veio passear sobre a terra. Sinal que o nosso Deus passeia na terra. Ele passeia entre nós. Depende de nós sentirmos a sua presença. A coisa mais maravilhosa é sentir a presença de Deus.
Não precisamos sentir a presença só quando nós estamos aqui. Nós temos que sentir a presença de Deus todos os dias. Quando nós saímos da nossa cama, a primeira coisa que nós temos que sentir é a presença de Deus. É sentir o seu amor, porque nós acabamos de levantar. Poderíamos ter, aquela noite, ido para um hospital, ter morrido, ter sido consumido pela ira do inimigo, mas nós acordamos todo dia porque Ele permite. Nada sai da permissão de Deus. E Deus estava passeando pela terra, e Ele estava observando o seu povo. Mas Ele avistou quem? Jó. Porque Jó era um homem temente. Jó era sacerdote. Jó era pai. Jó era empresário, um dos maiores empresários daquele lugar. A Bíblia diz que ele era não rico, mas o mais rico daquele lugar. O mais rico daquele lugar. Mas Jó era um homem simples. Jó era um homem simples. Sabe por quê? Porque a riqueza não está aqui. A riqueza está aqui, ó. Você já viu? Tem muito pobre rico e rico pobre. Mas a riqueza dele estava aqui. Ele adorava a Deus. Ele amava a Deus. Ele se submetia a Deus. Ele vivia uma vida de Deus. Tanto que ele foi chamado de homem reto, mas foi chamado de santo homem. Para Deus mesmo chamar um homem de santo, é porque Deus conhece quem Ele chama de santo. Será que Ele tem falado isso para você? Como a Sulamita falou para Eliseu, para o marido dela, lá vai um santo homem de Deus. Será que quando você passa, Deus fala, lá vai um santo homem? Será que Ele fala para você? Como tem sido a tua vida na presença de Deus? Como você tem sido correto? Como você tem sido justo? Como você tem se desviado do mal? Como é a tua atitude na empresa? Como é a tua atitude na rua? Como é a tua atitude quando ninguém está vendo? Nós podemos falar, lá vai um homem de Deus, santo de Deus. E quando Deus está ali, vem os seus santos juntos, que eu creio que são os anjos, veio Satanás também. E Deus pergunta para ele, o que você veio fazer? Eu vim rodear a terra. Olha o adversário aí. Eu vim rodear a terra. Rodear a terra, sabe o que ele veio fazer? Ele veio procurar pessoas que dão brechas para que ele possa entrar, tragar, matar, destruir. Quantas pessoas dando brecha? Você não pensa que quando você está dando brecha, é porque Satanás está ali do lado. Ah, não não. Sim.
ele vem aonde tem brecha. Ele vem aonde tem mentira, aonde tem fofoca, aonde tem divisão, aonde há o pecado. Ele ama o pecado. Pastora, mas Jó não tinha pecado. A própria palavra fala que ele era um homem justo e reto, e temente a Deus. Mas quando Satanás veio ali, foi Deus mesmo que chamou a atenção de Satanás para Jó. Foi ele que falou: viu o meu servo Jó? Viu o meu servo Jó? Será que nosso Deus pode falar: vocês estão vendo, você está vendo a minha serva, você está vendo o meu servo apontar para alguém no dia de hoje? Para mim não, porque eu sempre falo: Deus não me aponte para Satanás, que eu não mereço. Por causa que eu não tenho essa capacidade. Ele vai me destruir, vai me devorar. Mas ele mostrou. Sabe por que ele mostrou? Porque ele conhecia aquele homem íntegro. Qual tem sido a tua integridade com Deus? Qual tem sido o teu caminhar com Deus? E quando ele mostra, Satanás faz um desafio. Claro, ele tem de tudo. Ele é um homem rico. Ele tem tantas jumentas, tantos bois, tantos camelos. Tem família, tem casa. Ele tem muitos funcionários. Tem muitos empregados nas suas fazendas. Claro, o Senhor deu de tudo para ele. Por isso que ele é temente. E Deus diz a ele: pode tocar nos seus bens. Pode tocar nos seus bens. Mas não toca na sua vida. E ali começou a vida de Jó. Eu fico imaginando. Às vezes eu pergunto para mim mesmo: Senhor, mas por que Jó? Por que não foi para Judas, para Manassés, que fez tanta coisa errada? Mas para Jó. E Deus fala: porque ele era íntegro e ele era meu servo. E ele era temente a mim. E naquele dia, em um só dia, Jó estava tranquilo, não sabia nem o que estava acontecendo, porque o diálogo tinha sido entre Deus e Satanás. Mas ele estava tranquilo, de repente chega alguém e fala: Jó, você não sabe o que aconteceu. Entraram lá na fazenda, roubaram os seus gados, caiu fogo naquele lugar, queimou os empregados e queimou uma parte. Daqui a pouco chega outro, mas chegou lá também na outra fazenda e roubaram. Ah, mas chegou lá e como levaram todas as jumentas, os camelos e os carneiros, levaram tudo, Jó. Jó estava observando. Mas de repente veio mais um lá e falou: Jó, você não sabe o que aconteceu. Os seus 7 filhos e suas 3 filhas está embaixo dos escombros. Veio o vento do norte, veio o vento do sul e derrubou aquela casa. E mataram todos os seus filhos. Jó simplesmente
raspou o seu cabelo, trocou as suas vestes, ajoelhou e adorou a Deus. E adorou a Deus. E adorou a Deus. E Jó diz assim, no versículo 6. Bom, deixa eu ler aqui. Num dia em que o Filho de Deus... Não, espera. Deixa eu ver aqui. Versículo 6. Me perdi no versículo, espera um momentinho. No versículo 21. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu. O que o Senhor deu para Jó? Bois, camelos, deu prosperidade e deu filhos. Foi o que o Senhor tinha dado para ele. Deus deu, Deus os tirou. Bendito seja o seu nome. Nenhum momento Jó pecou. Jó perdeu tudo. E ele continuou adorando a Deus. Por que será que o nosso Deus fez isso com Jó? Sabe por quê, meus irmãos? Deus queria ver o amor de Jó, a sua fidelidade, para com ele. Se Jó realmente amava a Deus, quem você tem amado mais? A esposa? Os filhos? Os seus bens? Sua amante? Ah, não, é isso não. Quem mais você tem amado? A sua bebida, o seu cigarro, as suas pornografias, as suas paixões ocultas. Quem você tem amado mais? Como você tem vivido na presença de um Deus vivo, real, dessa maneira? Muitas vezes, nós não precisamos perder muita coisa não, como Jó perdeu. Às vezes dentro da nossa casa, nós perdemos uma joia, e não dormimos enquanto não achamos. Ai, aonde eu deixei meu brinco? Aonde eu deixei? Ai, Deus, o Senhor não me ama. Sumiu, fugiu, não sei, cadê? Por porcarias. Eu fico imaginando Jó num dia, ele perdeu tudo. O homem mais rico do lugar, perdeu tudo, perdeu filhos, e teve que enterrar todos em um só dia. Um só dia. Hoje, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu comecei a chorar, falei, Deus,
como eu não sou nada, Jesus. Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me levou meu filho. E eu chorei tanto, Senhor, eu fiquei naquele enterro ali, que coisa terrível. Mas eu fiquei pensando, Jó, 10 filhos. Ele não ficou com nenhum para ter consolo. Deus me deixou com 2 filhos e muitas netas. Mas Jó não tinha nenhum consolo. Um filho pelo menos para abraçar, para cheirar, sentir. Falou, não, Deus, pelo menos o Senhor deixou um filho. E Jó, nenhum momento ele pecou. Nenhum momento ele blasfemou. Deus mexeu em tudo que ele tinha, tudo, ele ficou sem nada. Nada, um homem pobre. Um homem pobre. Mas rico aqui, ó. Rico. Riquíssimo. Por causa que ele era temente. E nem um minuto ele deixou de amar Deus. Não deixou que o inimigo trabalhasse na sua mente. Precisamos brindar a nossa mente. Precisamos orar todo dia. Deus, brinda a minha mente. Não deixe o inimigo usar a minha mente. Ainda Jó chega para Deus. Não, Satanás chega para Deus e ainda fala assim. Mas ainda ele tem saúde. Ele pode trabalhar e conseguir tudo de novo. Aí Deus fala para ele, pode tocar no seu corpo, mas não toca na sua alma. E Jó é cometido de tumores, de chagas. E ele vai e senta na cinza e se raspa com telha. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós? Nós murmuramos do emprego, nós murmuramos do carro, nós murmuramos da casa, nós murmuramos do frio ou da chuva, nós murmuramos pelo marido que Deus nos deu. Sim, nós murmuramos pela esposa que Deus nos deu. Nós murmuramos pelos filhos que Deus nos deu, porque eles dão um trabalho. Nós murmuramos pela igreja que temos. Nós murmuramos pela comida que comemos. Ainda eu quero chegar perto de Deus e falar, aqui tem uma justa, correta, abençoada, santa mulher de Deus. Mentira. Estou longe de Jó. Mas Deus, Ele passeia pela terra. Ele cuida de nós, mesmo nós sendo da maneira que somos. Porque como nós cantamos, Ele ama. O amor dele é infinito. É um amor inexplicável. É um amor de dor, sofrimento e cruz. Nós não podemos aquilatar o que é o amor de cruz. Nunca sentimos esse amor de cruz.
nunca sentimos, porque não buscamos. Simplesmente nós assistimos à crucificação. Escutamos sobre a crucificação. Mas nunca nos colocamos na cruz. Porque a cruz é dor. A cruz é tormento. A cruz é vergonha. Muitas vezes nós falamos, quem foi culpado de crucificar Jesus foi aquele povo, foi Pilatos. Quem crucificou Jesus foi Deus. Foi Deus. Sabe por quê? Porque Ele pegou todos os nossos pecados. Porque Ele foi a vergonha da cruz. E Deus não quis olhar para Ele por sua culpa, por minha culpa. Porque Ele era a vergonha da cruz. Ele é maldito naquele lugar. Maldito aquele que ia para a cruz. Eu amo Deus. Eu canto que eu amo Deus. Mas que amor é esse? Que não tenho compaixão. Que eu tenho que sempre ouvir a mensagem, mas nunca ser transformada. Sempre tenho que sentar nessa cadeira e sair menina, criança, como entrei. Nunca ter uma vida reta, consagrada, mudada, transformada. Que quando você passar, lá vai a santa mulher de Deus. Lá vai o santo homem de Deus. Quando nós chegarmos a este patamar, nós podemos falar para Jesus: eis aqui um servo Jó. Eis aqui um servo Jó. Mas, enquanto nós vivermos bebês, cheio de mimimi, sempre olhando para lá e para cá, sem rumo, sem direção, nós nunca vamos chegar lá. Deus nunca vai poder chegar e mostrar. Está vendo aqueles meus servos? Está vendo, Satanás? Os meus servos. Ele podia ter falado. Está vendo? Os meus servos. Estou passando pela terra, estou vendo os meus servos. Mas ele falou: meu servo Jó, homem íntegro e correto, temente a mim. Jesus está voltando. A igreja tem que se preparar. Mas a igreja dorme. Está amortecida. Precisando de um chacalhão. Precisando de homens de Deus. Mulheres de Deus. Quando nós chegarmos nesse aspecto, nós não vamos precisar mais pregar. Não vamos precisar mais subir aqui. Não vamos precisar mais. Sabe por quê? Porque eu vou encontrar o Alfeu na rua e vou chegar lá e falar: o santo homem de Deus, vem aqui. Eu preciso de você. Eu preciso de ajuda. Eu vejo você passar todos os dias aqui e vejo que você é um santo homem de Deus. Não vamos precisar mais. Porque todos nós seremos santos, justos diante de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Ela vai orar por você. Você vai receber a cura agora. Vai lá, você vai ficar liberto agora.
Satanás não aguenta aquela mulher. Ele corre. Vai lá. Você está com problema? Você está com dificuldade? Vai lá. Vai lá. A Lohana, uma santa mulher de Deus. Vai lá, ela tem tudo para você. Mas essa noite, nós estamos aqui, porque nós queremos ser mudados, nós queremos ser transformados. Nós não somos o Jó, mas queremos ser melhor que Jó. Queremos nos deleitar na presença de Deus. Queremos ser intercessoras fiel. Queremos estar intercedendo um pelos outros para crescermos junto num só propósito. Orarmos e buscarmos interceder por aqueles que necessitam. Ontem nós tivemos uma reunião e intercedemos pelo louvor. Hoje já senti grande presença de Deus, louvor. Sabe por quê? Porque toda igreja precisa de intercessão. O louvor precisa de intercessão. Os líderes precisam de intercessão. Os jovens precisam de intercessão. O pastor precisa de intercessão. Todos nós precisamos. E essa noite, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer dar nova experiência para você. Pastora, mas eu preciso mesmo de novas experiências. Como eu faço? Busca. Tira um tempo com Deus. Se eu falar para vocês, lê Bíblia, ora. E eu falo para vocês, não ore, não lê Bíblia. Porque senão você vai ficar muito abençoado. Você vai ficar cheio de poder. Você vai levantar paralítico. Quando você chegar, os demônios já vão cair, já vão correr, já vão sair. Ou nem vão entrar. E todo mundo vai falar o que está acontecendo com ela. Então não lê Bíblia, não ore. Porque senão muita coisa vai acontecer e você vai ficar admirado. Eu espero em Deus. Espero em Deus. Que as promessas de Deus se cumpram uma por uma na sua vida. Porque Deus tem promessa para todos que estão aqui. Todos já ouviram, Deus tem uma promessa para você. Mas é você que busca a promessa. É você que corre atrás da promessa. Ele quer te dar. Da mesma maneira, eu lembro de Abraão. Abraão também, ele era um homem de Deus. E Deus tinha uma promessa para ele. E a promessa que Deus tinha para Abraão era um filho. Essa promessa, quando Deus falou com Abraão, ele estava com 70 anos. E essa promessa se cumpriu quando ele estava com 100 anos.
Às vezes Deus falou para você que tem uma promessa, e você está falando, mas ela não acontece dentro da minha casa. Sabe por que muitas vezes não acontece? Porque quando a promessa está chegando na nossa mão, nós desistimos dela. Ah, não é para mim. Nós desistimos dela. Mas quando Deus tem a promessa, espera que Ele vai te dar essa promessa. Ele vai te dar essa promessa. E Deus deu para Abraão o sonho de Abraão, a promessa de Abraão. Ele deu seu filho Isaque. Mas Deus fez a mesma coisa que fez com Jó. O que Ele falou para Abraão? Abraão, eu quero o seu filho Isaque. Sim, Senhor. Na mesma hora, Abraão falou, sim, Senhor. Não sei como vou tirar ele de perto da sua mãe Sara, fica com ele o dia inteiro. É nosso filho, e a mãe fica com ele o dia inteiro, eu fico o dia inteiro com ele. Depois de 100 anos eu tenho esse filho, fico o dia inteiro com ele. Mas eu amo a Deus. E eu obedeço a Deus. E ele pega Isaque pela mão, eu fico imaginando, Noeli, será que você faria isso? Mas ele pegou o seu filho Isaque pelas mãos, e lá vai caminhando o seu filho Isaque de mão dada, e o filho, papai, está longe esse lugar? Que hora que a gente vai chegar? Quem tem filho sabe. Quando a gente sai com nossos filhos, que hora que nós vamos chegar? Já está perto? Já está longe? E ele ia perguntando. Abraão, segurando as lágrimas, obediente. Nós já vamos chegar, Isaque, nós já estamos chegando. Mas aonde nós vamos? Nós vamos para um sacrifício. Papai, mas, nós já chegamos, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Deus respondeu, Deus vai preparar para si o cordeiro. Deus preparar para si o cordeiro. Creio que Isaque ali brincando, pulando para cá, e ele, filho, traz os gravetos, ajuda eu a trazer os gravetos, e ele ajudando o pai a trazer o graveto, pequeno, correndo, catando os gravetos, caindo, levantando e lá pondo. Sabe? Mas Abraão pega Isaque e coloca ali em cima do altar. Quando Abraão pega o cutelo, em outras versões, punhal ou uma faca, quando ele pega e vai colocar Isaque, Abraão fecha os olhos, mas quando ele vai colocar, o Senhor dá um grito, Abraão, Abraão, você já provaste o seu amor. Deus queria saber quem Abraão amava mais. E Abraão pega o filho, Deus pega o filho e fala, toma seu filho. Nesta noite, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem para dar para Deus essa noite? Seu filho, onde está? Onde está teu filho agora?
Está num bar? Está nas drogas? Está por aí? Voltando tarde das baladas? Onde está ele? O que você tem para oferecer para Deus essa noite? Ah, mas eu não tenho um filho que está nessa situação. Cadê a tua esposa? Cadê a sua esposa? Está doente, cheio de problemas, cheio de traumas, que às vezes foi até você mesmo que causou. Cadê teu esposo? Não está aqui? O que está acontecendo? Aonde ele está? Talvez ele esteja cheio de problemas, cheio de traumas, da infância, amargurado. Ou às vezes, você mesmo está aqui essa noite, mas está cheio de traumas e problemas e de dificuldades, não consegue avançar, não consegue sair do lugar. Você está amarrado pelo inimigo, está amarrado pela circunstância, precisa de uma cura, precisa de uma libertação, mas você até agora não se entregou completamente para Jesus. Oh, pastor, eu já me entreguei. Não. Nunca nós entregamos por completo. Sabe por quê? Porque dentro de nós existe demônios camuflados. Crente tem demônios camuflados? Sim. Sim. Está lá dentro. Mas quem são eles? Mentira. Pornografia. Adultério. Engano. Pedofilia. Mas está aqui dentro. E sabe por que nós muitas vezes não recebemos a bênção de Deus total? Porque nós não deixamos eles saírem. Porque nós gostamos do pecado. E ele vive camuflado. O que você tem essa noite para entregar para Jesus? Já entregou todos os seus filhos, todos os seus bens? Deus tomou tudo dele. Abraão entregou seu filho. E que você tem essa noite para entregar para Jesus?